Bom dia, meus amados irmãos, vocês que têm acompanhado a minha página, sou grata a Deus pelas suas vidas e quero hoje dar continuidade. Nós estamos falando sobre o poder da palavra, né, que transforma as nossas vidas. Eu quero falar hoje, dando continuidade no versículo do capítulo 4 do livro de Marcos, o 14 e o 15, que fala assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Eu quero falar para você que nós, os crentes em Jesus Cristo, quando nós passamos a conhecer a palavra, conhecer um pouquinho, porque eu digo assim que todos os dias nós estamos conhecendo, aprendendo da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós representamos para o inimigo das nossas almas, Satanás mesmo. A palavra de Deus fala que eu e você representamos uma enorme derrota para Satanás. Porque a obra do maligno na vida do cristão, ela se baseia nas mentiras, no engano. E o engano, ele é o resultado de mentiras nas quais nós acreditávamos antigamente, antes de conhecer a verdade. E isso ainda continua na vida daqueles que não creem em Deus, na sua palavra. Então, enquanto as pessoas, eu vou generalizar assim, né, acreditam em equívocos, as pessoas vão sendo enganadas, como nós já também fomos, e podemos continuar sendo se não vigiarmos. E quando nós aprendemos a verdade, esse engano ele é revelado e nós somos libertos. Por isso que o inimigo das nossas almas, Satanás mesmo, ele odeia e teme a palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus, que o venceu lá na cruz do Calvário, que trouxe libertação para nossas vidas. Então, Satanás, fará todo o possível para impedir que você e eu aprendamos a palavra de Deus, que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra viva, que é a palavra escrita. Quando você estuda, quando você ouve a palavra de Deus, o inimigo tenta de muitas formas roubá-la do nosso coração. Ele não quer, de forma alguma, amados, que a palavra crie raízes em nossos corações. E a palavra, quando ela cria raízes em nossos corações, ela começa a produzir bons frutos nas nossas vidas. E nós precisamos estar bem espertos, bem informados sobre o quanto o inimigo das nossas almas odeia e teme a palavra de Deus. E quando esse conhecimento vai se tornando assim eficaz, poderoso nas nossas vidas, ninguém mais pode, nem mesmo o maligno, roubá-la do seu coração. E esse conhecimento vai trazer para você graça, revelações, poder de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Amados, se o inimigo das nossas almas, ele trabalha com tanto afinco para nos afastar da palavra de Deus, então é porque deve haver uma boa razão para isso, não é verdade? Eu creio que o motivo é muito simples. Ele sabe que a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa contra ele. A palavra de Deus garante a derrota dele. É por isso que ele é, assim, contrário a tudo aquilo que a palavra de Deus faz conosco nas nossas vidas. É por isso que é importante que eu e você saibamos empunhar
a espada do Espírito, conforme é chamada a palavra de Deus, que ela é a espada, ela é uma espada, ela é a espada do Espírito. E também, queridos, no livro de Hebreus, a palavra de Deus fala assim para nós: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é luz. E a palavra de Deus, ela domina as trevas. A palavra de Deus, ela é vida, ela vence a morte. E quando nós começamos a aprender a palavra de Deus, ela começa a dividir as coisas para nós, exatamente como fala o versículo. Ela começa a separar, irmãos, a verdade das mentiras. E como resultado disso, nós começamos a enxergar, distinguir o que é do espírito e o que é da alma. Então nós vamos logo saber quais são os atos que Deus aprova e quais são os atos que Deus desaprova. Porque a palavra de Deus, ela expõe os motivos, os pensamentos e as palavras erradas, meus queridos. A palavra de Deus fala lá no livro nos versículos de 1 João, no versículo 1, 4, no 5, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, que é Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É por esse motivo que Satanás odeia e teme tanto a palavra de Deus. É porque ela é luz, ela dissipa as trevas. E o inimigo das nossas almas, ele só pode existir nas trevas. Por isso, o meu conselho para nós todos, para vocês e para mim também, é necessário, é tão necessário que eu e você aprendamos a usar a palavra de Deus, porque ela é uma arma espiritual para cada um de nós. Leia capítulo 1 do livro dos Evangelhos de João, né? Você vai entender esse versículo com mais clareza. Em nome de Jesus Cristo, que a luz de Cristo, que essa espada do Espírito possa penetrar dentro de você e de mim e fazer toda essa divisão que a palavra de Deus fala, né? Ela vai expor os motivos, os pensamentos e as palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus nas nossas vidas. E vai trazer luz, vai trazer direção para você e para mim. E vai nos dar vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre as trevas. Se esforce para estudar, para aprender com a palavra de Deus, a viver uma vida de obediência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia hoje. Que a graça, o poder, a misericórdia e o favor de Deus, meus amados, estejam sobre a sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém